irmãos, amadas irmãs, muito boa noite. Estamos aqui diretamente do auditório da Estância Árvore da Vida para essa transmissão de mensagem 9 da Conferência Internacional de setembro de 2021. Todos, portanto, todos são bem-vindos aqui para assistir e desfrutar conosco essa porção da palavra. Senhor Jesus, antes de começar, queria informar os irmãos que hoje à tarde foi uma vitória. Se apresentaram mais ou menos 60 irmãos para sair para comportagem por hora. Comportagem de 1 hora. 60 irmãos aproximadamente, dos quais 25 são cooperadores. Aleluia! E passaram em 1 hora 60 e poucos kits. Já é uma grande vitória. Ontem o Pedro declarou guerra. Amém? Nos representou todos nós para declarar guerra e agora não para mais. Agora é invadir. Porque vocês já notaram que Mateus 16, 18, que foi lido ontem à noite, diz que a igreja edificada, né? Quer dizer, as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada. Ou seja, a igreja está atacando até as portas. Vocês entenderam ou não? Estamos acuando o inimigo. Eles estão recuando. Vamos para a casa deles. E vamos invadir a casa deles, né? Aleluia! Jesus é o Senhor. Mas isso não é a luta contra sangue nem carne. É uma luta no Espírito. Uma batalha espiritual. E devemos estar no Espírito sempre. Então hoje nós vamos olhar sobre essa porção, que é a tentação do Senhor Jesus. Entretanto, antes, queria falar também no capítulo 4 de Mateus, versículo 7, é um versículo extremamente importante, que é assim, o seguinte: daí por diante passou a Jesus pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós vimos na mensagem de sábado que foi João Batista que disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas aqui tem um detalhe interessante. Aqui o próprio Senhor Jesus está conclamando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o Senhor tem dado-nos luz cada vez mais progressiva e cada vez crescente. E graças ao Senhor que esse arrepender-se não é virar de 180 graus, voltar para trás. Mas você continua no mesmo plano, não muda nada. Nós estamos no plano terrenal ainda. Não saímos ainda desse plano terrenal. E aí o Senhor nos deu luz de que devemos nos arrepender para mudar de plano terrenal para o plano celestial. Amém? Senhor Jesus. Então isso que é verdadeiro arrependimento. Senhor Jesus, o que adianta você se arrepender do seu passado, das coisas que você fez, mas não sai, desse ambiente, dessa esfera. Precisamos de uma transferência de esfera. Precisamos ser transferidos para uma região celestial, para os céus. Por isso que é reino dos céus. Aleluia. E a seguir, queria ver com vocês alguns versículos que já foi lido, mas achei muito pertinente. Está em João, primeiramente João 3, versículo 3. O Senhor falando: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode
ver o reino de Deus. Esse nascer de novo é nascer do alto. Amém? Nascer de novo aqui é nascer do alto. E depois mais um versículo, está no versículo 8. Esse versículo é interessante. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aleluia! Nós somos nascidos do Espírito e, portanto, nós estamos à mercê do vento do Espírito. Não podemos colocar nossas regras, fazer nossa própria programação, mas aqui diz para nós seguirmos o vento, e o vento aqui é o Espírito. Aleluia! Depois, versículo 31 de João 3. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Aleluia! Você quer permanecer nesse plano terrenal? Ou você quer ser transferido para o alto? Amém? Vou ler novamente isso aqui. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. E quem vem da terra é terreno, e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Amém. Mais um versículo. João capítulo 8, versículo 23. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. O próprio Jesus declarando, amém? Falando que os judeus ali, os fariseus e escribas, sempre importunando ele, e o Senhor diz para eles: vocês são daqui da terra, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Aleluia! Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Há uma grande diferença entre ficar nesse plano terrenal e o plano celestial. Se você ficar nesse plano terrenal, você está sujeito, né, à ação, né, do pecado que tenazmente nos assedia, concupiscência da carne, desejo da carne, e a alma também tem a ambição da alma, tem inveja da alma, quer um levar vantagem em cima do outro, e inimizades. Tudo isso acontece quando nós estamos no plano terrenal. Agora, se a gente estiver no plano lá do alto, como realmente nós somos, aleluia, estas coisas não nos atingem. Amém? Você que escolhe, quer continuar nesse plano terrenal ou quer subir lá para o plano celestial? Convido a todos a subir de plano para o plano celestial. Aleluia! Mudança de plano terrenal para o plano celestial. Agora nós vamos especificamente para Mateus capítulo 4. Capítulo 4, que fala da tentação de Jesus. Vamos ver então, está nessa porção de capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Isso logo após, quando o Senhor acabou de ser batizado, no finalzinho do capítulo 3, versículo 16, diz: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia:
este é meu filho amado, em quem me comprazo. Nós vimos aqui Deus triuno aqui, o Pai com a voz lá dos céus e o Espírito Santo em forma de pomba descendo sobre ele, né? E a voz dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então aqui, logo em seguida, vem capítulo 4, e diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso tem que acontecer, porque ele, como homem, ele precisava de ser aprovado neste teste da tentação do diabo. E eu queria antecipar o resultado, tá? O Senhor foi vitorioso. O Senhor venceu. Se ele venceu, a igreja também venceu. Você acredita nisso? Ó Senhor Jesus. Então vamos ver o passo a passo aqui. Aqui, para ser tentado pelo diabo. Aqui tem um personagem que chama-se Diabo. Quem é Diabo? Diabo é a mesma pessoa que o Satanás. Satanás é adversário de Deus, oponente de Deus. Ele é contra, ele é da oposição. Mas quem é o diabo? O diabo significa acusador. Ele gosta de acusar. E quem, na verdade, é uma pessoa só, né? Satanás e o diabo. Vamos ver como que ele age em Jó, né? Vamos lá para o Jó. Jó, livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Filhos de Deus aqui são os anjos criados por Deus, tá? Não são filhos como nós que têm a vida. Eles são apenas criaturas de Deus e eles se apresentavam periodicamente diante do Senhor, né? E também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então você já mais ou menos dá para ver quem é esse cara aí, né? Ele fica rodeando a terra e passeando por ela. Não tem nada para fazer? Está desocupado, fica só passeando, não é? E aí também no capítulo 2, 1 e 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Vocês tomem cuidado, viu? Ele está rodeando por aí, viu? Está passeando. Senhor Jesus. E aí, vocês conhecem aquele versículo que ele é como um leão que ruge? Então vamos lá, isso está em primeira de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim, versículo 8: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, ele é nosso adversário, ele é nosso oponente, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Toma cuidado, irmãos, que você não seja presa dele. Ele está ali, andando ao derredor, dando voltas e voltas, né, para ver se alguém, dando chance para ele devorar. Senhor Jesus, esse é o Satanás, é o diabo. Senhor Jesus. Também, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 em diante,
Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Aleluia! Foi executado a sua sentença, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Pois eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então aqui nós vemos que como vencer esse acusador. Primeiro, pelo sangue do Cordeiro. Segundo, pela palavra de testemunho que demos. E mesmo em face da morte, não amamos a nossa vida da alma. Graças ao Senhor. Mas aqui nos mostra que Ele é um acusador de nossos irmãos e nos acusa dia e noite. Parece, não é nada impressionante para você? É assim, Ele está te acusando, Ele está sempre bisbilhotando a sua vida para pegar algum erro seu. Qualquer deslize da sua parte, ele vai correndo falar com Deus. Sabia disso não? Ó Deus, olhe lá, o seu filho fulano de tal, ele está fazendo isso, aquilo. Ele não merece teu amor, ele não merece nada. Esquece, né? E aí ele acusa diante de Deus. Mas e ele mesmo é o que incita você à prática do mal. Não é? Esse sujeito aí não é brincadeira. Ele provoca, faz com que você cai, e logo vai diante do Senhor acusar você. Senhor Jesus, por isso nós temos sangue do Cordeiro, nós temos palavra do testemunho, temos não amarmos a vida da alma. Queria mostrar isso de passear, de rodear, parece que não tem nada para fazer. Isso não é nosso caráter, não é? Senhor Jesus, a demonstrar um pouco em 2 Samuel, versículo 11, o caso de Davi, capítulo 11, versículo 1, a partir do versículo 1, diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair à guerra. Irmãos, os reis naquela época saíam muito para a guerra. Não tinham tempo para nada. Era trabalho, muitas guerras saíam. Era costume um rei ter que sair para a guerra. Então enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel. E destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Isso foi um erro, porque o rei, né, nós que estamos servindo o Senhor, não podemos deixar os outros servir o Senhor, nós temos que estar servindo o Senhor. Nós temos que estar ocupados, não podemos dar folga para nós mesmos. Estou muito cansado, tá, vou ficar em casa hoje e tal. Isso é um perigo, porque Davi aqui, ele no tempo que os reis, era costume os reis saírem à guerra, ele não saiu, ficou em Jerusalém. E ficou sem fazer nada, né? É um perigo sem fazer nada. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando, igual o Satanás, né? Passeando no terraço da casa real. Aí viu uma mulher que e vocês sabem essa história, que é da Batseba. Então, irmãos, não podemos, né, dar folga para nós. Temos que estar sempre servindo o Senhor, sempre ocupado. Os comportores que são comportores dinâmicos, não é verdade? Então, nas ruas não tem folga. Quando tivermos folga para nós, é
é um risco que nós corremos de cair no pecado. Senhor Jesus, depois aqui também, Mateus capítulo 4, voltamos aqui, Mateus 4, provação. Então, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Este versículo mostra para nós que o Senhor Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Número 40 é bastante significativo, né? Podemos aqui, o número 40, o povo de Israel passou 40 anos no deserto. E vamos ver em Deuteronômio, esse número 40 representa o número de provação, o tempo de provação. Então vamos lá, Deuteronômio 8. Vou começar lendo a partir do 2. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. E aí, versículo 4, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Irmãos, esse 40, apesar de ser um número de provação, de teste, mas também de muito cuidado do Senhor nesse período de provação. Amém, irmãos? Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se encheu o teu pé nesses 40 anos. Que milagre que o Senhor fez. Então, de um lado, o Senhor permite que passemos por período de provação, de dificuldades, mas o Senhor nunca nos abandona. Inclusive, Ele aumenta até a sua presença conosco. Então, irmãos, esse número 40, de um lado, realmente é de provação, de dificuldades. Por outro lado, é também um período de que nós mais nos aproximamos do Senhor, mais ganhamos intimidade com o Senhor. Amém? Vamos continuar lendo, né? É um trecho bastante interessante e vale a pena ler. Guarda os mandamentos do Senhor, versículo 6, teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Então aqui no versículo 7 a 10, o irmão Pedro leu já ontem, sobre a boa terra. Tudo isso é para entrar na boa terra de Canaã. Ó Senhor Jesus, para nós entrarmos no reino dos céus, na manifestação do reino dos céus, precisamos ser provados também, né? Estamos nesse caminho, graças ao Senhor. Mas o Senhor cuida de nós. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e se esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito,
da casa da servidão. Então a provação tem essa finalidade de a gente não se afastar do Senhor nunca, não se esquecer do Senhor nunca, não trocar nosso Deus por outras coisas. Ó Senhor Jesus, versículo 15 continua, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira. Você sabe que a rocha foi ferida para dar água para o povo. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam. Ele repete novamente aqui, porque é importante. Para te humilhar e para te provar. Olha aqui, e afinal te fazer bem. Diga amém. A aprovação no fim, o resultado é nos fazer bem. Ó Senhor Jesus, nosso Deus é bom demais. Ele é bom demais. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, e sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Que coração nosso Deus, né? Impressionante. Ó Senhor Jesus. Vamos continuar. E também em Deuteronômio 9:9, vamos ver aqui. Aqui fala de Moisés. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera conosco. Fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. Isto é semelhante ao que o Senhor passou na tentação sobre ele por parte do diabo. Então, esses 40 dias, que Moisés passou, também foi um período de provação. Entretanto, irmãos, Moisés estava na presença do Senhor. Amém, irmão? Estava desfrutando da presença do Senhor. Desfrutando cara a cara, face a face. Que comunhão gostosa. Senhor Jesus. Então, número 40, de um lado é a provação, mas também, por outro lado, é muito positivo, onde podemos ter esse desfrute de comunhão com o nosso Senhor. Amém? Aí, também tem 1 Reis, vamos ver 1 Reis. Primeiro Reis 19. Aqui é o caso do Elias, né? A experiência de Elias. Capítulo 19 começa assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro.
e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ele queria morrer, puxa vida. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olha só esse cuidado amoroso do nosso Senhor com Elias, com teu servo. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido, rapaz, sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O Senhor estava muito cansado, né? Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias, 40 noites. É muito significado esse número 40, não é? Caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os seus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Aí o Senhor disse-lhe: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes. Com licença. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois no vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Muitas vezes a gente, no meio de tribulação, no meio de problemas, a gente não percebe que o Senhor está conosco. Ou a gente até reclama: Senhor, cadê o Senhor? Cadê o Senhor para me salvar? Senhor, me escuta. Aí Elias descobriu que o Senhor era um cicio tranquilo e suave. Aleluia. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saiu, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e disse: que faz? Bom, não vou ler muito não, porque a história é comprida. E também Atos capítulo 1, 3. Isso daqui é bem positivo, viu? Atos. Senhor Jesus. 1, 3. Olha só. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Isso está falando da ressurreição do Senhor. Depois da sua ressurreição, ele passou então 40 dias aqui na terra. Antes da sua ascensão pública, ele então estava com eles falando durante 40 dias, falando concernente ao reino de Israel. Isso significa, irmãos, que número 40 também é um número positivo, onde você tem uma experiência única, singular, de comunhão com o Senhor. Amém? Senhor Jesus. E também Gálatas, eu separei esse versículo, Gálatas capítulo 4, versículo 19, é que diz:
Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Irmãos, para que Cristo seja formado em nós, é muito dolorido, é muito sofrimento, não é? Por parte do Senhor também. Então diz, o apóstolo aqui diz, porque de novo só sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Aí nós sabemos que a gestação demora mais ou menos 40 semanas, né? 9 meses e um pouquinho. Então aqui outra vez esses número 40, né? Apesar de ser de teste, de provação, mas também é de muita experiência na presença do Senhor. Às vezes a gente quer uma presença forte na nossa vida, pá! Mas o Senhor Jesus veio tranquilo, suave, quase imperceptível, mas Ele está lá. Ele está te segurando. Amém? Ele está cuidando de tudo. Amém, irmãos? Esse é o nosso Senhor. Aí, Mateus 4, novamente. Vamos lá. Então, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Essa palavra fome, né? Fome, a gente vê que lá em Gênesis, capítulo 3, de 1 a 3, acho que de 1 a 6, não preciso ir lá, justamente quando a serpente enganou a Eva, né? E era justamente também por questão de comida, não é? Então apareceu serpente, né? Enganando Eva e oferecendo um substituto para a árvore da vida, que aqueles frutos agradáveis à vista, e boa para alimento. Nós não precisamos ir lá, né? Vocês já sabem. Então, boa para alimento. Então, quando você está com fome, né? Então essas coisas é intuitivo. Você quer comer, né? Você quer saciar logo o que está te atrapalhando. Então isso aí é uma coisa que o homem caiu, né? Por causa disso. Também no mesmo Gênesis, capítulo 25, versículo 29. Aqui conta a história do Jacó e seu irmão Esaú. Aqui disse, vamos lá, versículo 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido, veio do campo Esaú. Então Esaú veio do campo, veio da caça, extremamente cansado e muita fome. E o Jacó estava lá fazendo cozinhado ali, né? E ele disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom, porque Edom significa vermelho. Então Esaú pediu comida para o Jacó. Poxa, são irmãos. Por que não dá um pouquinho para o seu irmão? Você vai ver seu irmão morrendo de fome, né? Normalmente a gente não faz isso. A gente come, meu irmão, come, não é? Você está com fome, eu te dou aqui, e a gente oferece. Mas Jacó é muito sagaz, é muito suplantador, né? 31 disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Colocou condições aqui. E sabe o que o Esaú respondeu? Ele respondeu, estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então, ele rejeitou, ele menosprezou
o direito de primogenitura. Para ele, o direito de primogenitura valia menos que uma sopa de cozinhado, uma sopa qualquer. Irmãos, ele vendeu o direito de primogenitura por causa da fome. Então, de que aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Depois, em Romanos, o Senhor fala que eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Por que aborreceu Esaú? Porque ele vendeu, ele desprezou e vendeu o direito de primogenitura. Irmãos, vamos agarrar nosso direito de primogenitura. A vida da igreja é para sermos aperfeiçoados a ser primogênitos. Amém? Ó Senhor Jesus, para nós ganharmos a primogenitura. Então, às vezes, nós temos que vencer todas as vontades da carne, até mesmo a fome. Amém? Fome é um símbolo, né? Uma figura. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu, como nada tivesse acontecido normal, não é? Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Ó Senhor Jesus, guarda no Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí, versículo 3. Olha só, irmãos. Aqui, Satanás, aqui o diabo é bastante sagaz, muito sutil, querendo levar o Senhor no plano terrestre, no plano terrenal, onde ele tem mais poder, não é? Então ele estava tentando trazer o Senhor, é como se fosse um jacaré, um crocodilo. Você vai lutar contra o crocodilo, mas não no território dele. Se você lutar com ele, ele vai fazer de tudo para levar você para o território dele, que é pântano, brejo. E ali ele domina em tudo. Você não tem jeito de vencê-lo. Então Satanás, com a sua sagacidade, estava tentando o Senhor Jesus trazer lá, para ele sair lá do plano dos céus para o plano terrestre. Entenderam? Essa é a astúcia desse inimigo. E ele falou assim: então o tentador aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, porque ele ouviu no batismo do Senhor, quando Deus Pai disse numa voz, né? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, Satanás aproveitou essa deixa para tentar o Senhor e dizendo: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Eu pergunto, Jesus não era filho de Deus? Verdadeiramente era, certo? Então, que manda estas pedras se transformem em pães. E ele estava sendo desafiado, Jesus estava sendo desafiado. Se és filho de Deus, claro que sou filho de Deus. Se fosse nós, eu sou filho de Deus. Então manda que essas pedras se transformem em pães. Ah, é agora, eu tenho poder para isso. Se você fizer isso, você caiu no laço dele. Senhor Jesus. E o Senhor estava com fome, não é verdade? E ele é filho de Deus, ele tem poder de transformar aquelas pedras em pão e comer. Mas, irmãos, isso é sagacidade, é o plano maligno de Satanás para envolver o Senhor Jesus nisso. Então, olha só, qual foi a resposta do Senhor? Jesus, porém, respondeu: está escrito,
Não só de pão viverá o homem. Ele está aqui na qualidade de homem. Tá certo, irmãos? Não na qualidade de Deus. Ele realmente é Deus, 100% Deus, mas ele está sendo tentado como homem. Então ele foi muito claro, muito sábio. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ó Senhor Jesus, essa é uma ótima resposta para a pergunta de Satanás. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas eu estou com fome. E agora, como é que é? Graças ao Senhor, mas não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Esses dias estamos falando muito de palavra profética, né? Então, irmãos, é essa palavra, é nosso alimento. Amém? Senhor Jesus. E essa palavra vai nos levar a ser vencedores. Então, vamos lá. Tem alguns versículos aqui, bastante versículos. Queria ler com os irmãos, tá? Primeiro está em 2 Timóteo, segunda Epístola de Timóteo, 3,16, né? Primeiro aqui fala assim, 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa toda escritura é inspirada, melhor seria, toda escritura é soprada por Deus. O que sai da boca de Deus, o que procede da boca de Deus é a palavra. Toda escritura é soprada por Deus. Toda palavra é sopro de Deus. Senhor Jesus, é João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Aleluia. Senhor Jesus, João 4:31, aqui tem uma história muito interessante. Aqui diz, nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Não é? Os discípulos falando para Jesus, mestre, come. Sabia que ele estava com fome. Mas ele lhes respondeu, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? A gente vê claramente que o Senhor estava no outro plano, né? No plano celestial. E o discípulo no plano terrenal, preocupado em comida, não sei o quê, né? Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Aí 34 o Senhor disse para eles, a minha comida, vamos ver o que é a comida do Senhor. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa é a comida do Senhor. É mais importante do que passar fome.
Ele venceu a fome. Quando você está no outro plano celestial, quando você está no Espírito, você também vence coisas da terra. Amém, irmãos? Senhor Jesus, oh Senhor, queria ler novamente, 34, vocês querem me acompanhar? Vamos ler juntos? Vamos lá, tá aí, né? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Oh Senhor Jesus, mas o Senhor tinha um objetivo em falar isso. 35 diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos. Irmãos, vamos erguer os olhos? Erguei os olhos. E vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O Senhor não está falando da ceifa física. O Senhor está falando de outro plano celestial. Essas ceifas são pessoas. São pessoas disponíveis para serem transferidas, para serem resgatadas para o reino dos céus. Amém, irmãos? O Senhor está falando das pessoas. A fazer a vontade do Pai é justamente isso, pregar o Evangelho, trazer as pessoas para o reino, diminuir o reino de Satanás e aumentar o reino dos céus. Senhor Jesus, aleluia. Vamos lá. Jeremias. Jeremias. Quinze, 16. Aleluia, olha só que palavra do Senhor, hein? Jeremias fala assim, 15, 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Amém? Palavra do Senhor é alimento ou não é? Senhor Jesus, achada as tuas palavras, logo as comi. Esse logo as comi dá a impressão de que quando ele achou e foi atrás para que comer rápido, não é? Logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Ó Senhor, também tem Apocalipse, capítulo 10, coisa parecida. 10, 8, aqui disse: a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Ó Senhor Jesus. Então isso aí, né? Também Efésios 6. Efésios 6 é bem clássico, né? 6,17. Aqui disse: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui nos ensina que a palavra de Deus pode ser transformada em oração e súplica. Súplica por todos os santos. Amém? E que também aqui ele pede para que seja também feita a oração e súplica por ele, nesse caso é o Paulo. Então nós precisamos orar pelo nosso irmão que está na frente, não é? Para que lhe seja dada no abrir da boca dele a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Amém? Depois, 2 Pedro. 2 de Pedro. Senhor Jesus. 1,19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como há uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Aqui talvez vocês estejam cansados de ouvir falar desse versículo, mas não, toda vez que a gente fala desse versículo, mais luz tem. Ele diz assim: temos assim, tanto mais confirmada, toda vez que a gente lê ele, é mais confirmada. Amém? Toda vez que ouve uma mensagem, que é a palavra profética para nós, é mais confirmada, mais confirmação. E fazeis bem é atendê-la. Atender é praticar. Amém? Não é só ouvir como uma doutrina, mas ouvir e praticar. Bom é atendê-la, né? E como há uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Nós estamos vivendo um momento tenebroso, de trevas. O mundo é de trevas. Mas aqui, essa palavra profética, ela é uma candeia que brilha no escuro. Se você não tiver essa candeia, no escuro, você pode cair, pode tropeçar, pode se machucar. Mas aqui nós temos uma candeia. E não é só isso. Essa candeia vai nos guiar até que o dia clareie. Essa candeia não vai nos abandonar. Ela vai nos introduzir ao dia. Que dia é esse? É dia da volta do Senhor. Senhor Jesus, quer dizer, ela vai nos levar à vinda secreta do Senhor. Entenderam? Essa palavra profética é muito, muito importante, né? E como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça em vosso coração. Essa palavra profética vai nos levar noite escura. Por exemplo, né? João 13, João 14, fala que o Senhor, né? João 13, principalmente, o Senhor fez uma última ceia com os discípulos, né? E ali, depois que Judas foi indicado como traidor do Senhor, e Judas saiu fora, né? Saiu do lugar onde estava o Senhor comendo com os discípulos. Aí quando Judas saiu, então o Senhor teve a liberdade de falar com os discípulos que ia acontecer com ele e tal, vai ser morto e tal, né? E aquela noite, o Senhor
tomou a última ceia com os discípulos. E aí começou a noite. Aí começou a noite. A ceia é sempre à noite. E aí ele falou para os discípulos que ia tomar novamente no reino do seu Pai. Os reinos do seu Pai é o reino dos céus. Não é verdade? Então, irmão, olha só. Ele tomou a última ceia e nunca mais tomou mais ceia com os discípulos. Porque ele foi morto, não ressuscitado. Então, dali em diante veio toda uma noite. E nós estamos ainda nessa noite. Mas graças ao Senhor, irmãos, que não estamos sozinhos. Estamos na igreja. E a igreja é como a lua. Lua brilha durante a noite. Mas, irmãos, essa noite tenebrosa, tão trevosa, vai chegar uma manhã. E nós vamos tomar café com o Senhor Jesus. Que bom, né? Aleluia. Senhor Jesus. Então, essa palavra profética, que nos ilustra como uma candeia que brilha no lugar tenebroso, essa palavra profética, se a gente puder comparar como se fosse um servo do Senhor, sei lá, é uma coisa que nos acompanha. E está todo mundo vivendo em trevas, mas a palavra profética, quem atendê-la, né, vai sentir acompanhado, apoiado, e vai nos levar até aquele dia. Amém? Senhor Jesus, isso que isso significa. E outra coisa, ao mesmo tempo, a estrela da manhã nasça em nosso coração. Amém? Então a estrela da manhã não está fora, essa estrela da manhã está dentro de nós, vai sair de nós. E quem vai fazer ela aparecer? É a palavra profética. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aí vamos voltar novamente para Mateus 4. Mateus 4, 5, né? Agora vamos para segunda tentação. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus. É um desafio para o Senhor. Você é filho de Deus, não é? Você vai negar que você é filho de Deus? Mais ou menos isso. Se é filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: a seus anjos ordenará a teu respeito e te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. É verdade, está escrito aqui, não é? Não tem como negar. E ele é filho de Deus, ele pode ordenar e se atirar dali. E os anjos certamente vão sustê-lo, né? Não vão deixar ele cair. Mas, irmãos, quero dizer assim, cidade santa, colocou sobre pináculo. Pináculo do templo é o ponto mais alto do templo. Pináculo é lá em cima, né? Lá em cima é o ponto mais alto, né? Isso representa o próprio princípio de Satanás. Ele é aquele Lúcifer, né? O arcanjo que queria subir, só queria subir, não é verdade? Não, ele queria subir acima dos anjos, queria subir acima dos arcanjos, queria subir sobre a congregação dos principais anjos, e queria subir sobre os mais anciãos dos anjos. Então aqui é o princípio dele mesmo. Ele lá levou o Senhor para o pináculo do templo, o ponto mais alto do templo.
E isso significa que essa tentação para o Senhor, né? Você quer, no mundo religioso, você vai ser um grande líder, né? Grande líder. Essa é uma grande ambição. Dias atrás, o irmão Pedro tem nos falado da história da igreja. Muitos caíram por causa dessa tentação. Tiveram cargos, ganharam muito dinheiro, se fizeram, né, ministros pagos. Irmãos, é uma grande tentação que nós não caiamos nessa, né? Então o Senhor Jesus respondeu, aleluia, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então, não podemos tentar o Senhor nosso Deus. E versículo 8, isso já é a terceira tentação. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Levou ao diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Essa é uma tentação séria, muito desafiante, né? Então, irmãos, aqui diz que, como diz aqui disse, tudo isto te darei, somente se prostrado me adorares. Quer dizer, tudo aquilo lá é dele, não é? Ele é realmente príncipe desse mundo, né? Disse, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Tá certo que ele foi arrojado para a terra, tudo, né? Mas quando o Senhor tirou ele da cena, o Senhor não entregou para eles as nações da terra. Então ele foi lá e usurpou, né? Ele não devolveu para o Senhor, ele usurpou essas nações e ficou rei deles. E aí, irmãos, todos os reis do mundo. Então não tenha esperança, coisas do mundo, amém? Se tem gente ainda a esperança boa que o mundo vai melhorar, eu acho que pode tirar seu chapéu, né? Porque não vai melhorar não, só vai piorar, amém? Então aí ele falou, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Isso que o Satanás mais quer, né? E outra coisa, irmãos, o Senhor Jesus não veio para estabelecer o reino de Deus aqui na terra, o domínio de Deus aqui na terra, o governo deles aqui na terra, a autoridade dele aqui na terra, não é assim? Então, olha só a chance aqui, rapaz. Era só adorar o sujeito ali, pronto, ele entregaria todos os reinos do mundo. Aí seria um atalho, né? Não precisava, economizaria muito tempo. Mas o Senhor não é bobo, né? Senhor Jesus. Senhor, desta vez ele não foi cortês, não foi delicado com Satanás. Jesus lhe disse, retira-te, Satanás. Vai embora. Já passou dos limites. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. Não adoramos ninguém mais. Só nosso Senhor, nosso Deus. Adorarás. E a Ele daremos, a Ele serviremos. Ó Senhor Jesus. Aí, com isto, o deixou o diabo, graças a Deus. O diabo não aguentou. Ele o deixou, não foi o Senhor que expulsou ele deixou. O deixou o diabo, porque não aguentou. O Senhor venceu. E tanto é que a prova que ele venceu, que vieram anjos e o serviram. Amém? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, essa aqui é mais uma mensagem, né? Por isso que nós declaramos guerra contra o inimigo, contra ele, lutamos contra ele,
mas mantendo a nossa posição. É lá do alto. É lá do alto. Nós não somos daqui de baixo. Nós somos lá de cima. Como diz o Colossenses, que foi lido ontem. Hein? Vamos lá. Colossenses 3, não é? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos invadir a casa do inimigo. Já chegamos às portas. Vamos arrombar a porta. Amém? Mas a nossa luta não é nesse plano, é lá nos céus. Senhor Jesus, aleluia, amém. Jesus é o Senhor.